Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula super interessante, do qual nós iremos falar sobre um assunto super importante, né? Agora, principalmente para nós que estamos partindo para o ensino médio logo logo, que é sobre as tipologias textuais, né? Os tipos de textos, né? Sabemos que é super importante para nós agora, né? Podermos reconhecer textos, né? Inclusive, essa aula é super importante, é uma forma, uma de nossas primeiras aulas, né? Nós vamos exercitar bastante as nossas técnicas de redação em cima dos tipos textuais, tá certo? Mas é muito importante que nós conheçamos um por um. Por isso, eu vou abarcar, né, esse pouco tempo que eu tenho nessa aula hoje para falar sobre 4 tipos textuais, ok? Falar sobre a narração, falar sobre a dissertação, a descrição e a injunção, tá? Então, eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, tá? Para que falemos de um por um, ok? Desses tipos textuais. Inicialmente, eu vou falar para vocês a respeito do texto narrativo, né? Sabemos que narrativo vem de narrar. É caracterizado por narrar uma história, por contar uma história, através de uma sequência de várias ações, sejam essas ações reais ou imaginárias, tá? Então, essa sucessão de acontecimentos elas são contadas, né, por um narrador e está estruturada, ok? Em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ao longo dessa estrutura narrativa são também apresentados elementos da narração, né? Entre os elementos da narração nós vamos destacar o espaço, ok? O tempo, personagem, o enredo e o narrador, né? Então todas as pessoas têm um papel importante na narração. Vamos conhecer a narração pouco a pouco, tá? Inicialmente vamos falar sobre os principais elementos da narrativa, tá bom? Como eu havia mencionado anteriormente, né? Entre os elementos da narrativa, os principais elementos da narrativa são o seguinte: primeiro, o espaço, como eu havia dito para vocês, né? O espaço tem a ver com o local, onde a ação, o local onde a ação se desenrola, né? Esse local ele pode ser um local físico, ok? Por exemplo, a casa, o colégio no Brasil ou na praça, né? Ou pode ser social, né? Então vemos físico, social, que são características de ambiente social, né? E também psicológico, né? Que tem a ver com vivências, ou pensamentos, ou sentimentos do sujeito, ok? Então, isso é que é o espaço. E no que se refere ao tempo, né? O tempo é a duração que a ação, né, que aquela determinada ação, que aquela determinada história se desenrola, né? Então, o tempo cronológico indica a sucessão cronológica de fatos pelas horas, dias e anos, né? Então, o tempo psicológico se refere às lembranças, né, e vivências do personagem, sendo subjetivo e influenciado pelo estado de espírito das personagens em cada momento, né? Então aí nós destacamos o tempo, né? E os personagens, gente, são caracterizados, né, através de qualidades físicas e psicológicas, né? Podendo essa caracterização ser feita de modo direto, né, ou de modo indireto. Então, as personagens, né, como nós sabemos muito bem, elas possuem diferentes importâncias quando nós estamos narrando uma história, né? Havendo personagens principais e personagens secundários, né? As personagens principais, elas desempenham papéis essenciais no enredo, podendo ser, óbvio, protagonistas, né? Ou antagonistas, né? Os
os protagonistas, desculpa essa palavra, protagonistas, tá bom? É o que deseja, é o que tenta, é o que consegue. Já o antagonista, né? Aquele que dificulta, que atrapalha, que impede, né? A, a, a ação no desenrolar da história, né? Então, as personagens secundárias desempenham papéis menores, né? E eles podem ser coadjuvantes, ou seja, os coadjuvantes são aqueles que ajudam os personagens principais em ações secundárias, ou são figurantes, né? Que ajudam na caracterização de um espaço social. E, pessoal, mais uma característica, nós temos o enredo, né? O enredo também eu posso chamar o enredo de intriga. É a intriga, é a ação, é a trama, né? Então o enredo, ele, na verdade, ele é composto pelos acontecimentos que ocorrem num determinado tempo e espaço, né? E são vivenciados pelas personagens, ok? As ações, elas seguem se umas às outras por encandeamento, né? Um encaixe, uma alternância, né? Então, existem ações principais no enredo e existem ações secundárias mediante a importância apresentada na narração. Tudo bem? Além disso, o enredo ele pode estar fechado, estando definido e conhecido o final da história, ou aberto, não havendo um final definitivo e conhecido pela narrativa, tá bom? E por fim, né, nós temos aí então o narrador, né? O narrador que ele é responsável pela narração, ou seja, o narrador é aquele que narra, é aquele que conta a história, tá certo? Então, aí eu apresento para vocês todos esses pequenos detalhes importantes que vocês precisam saber. Agora, como é que eu estruturo, né? Como é que eu faço a estruturação de um texto narrativo? Né? Primeiramente, os textos narrativos, eles são estruturados em 3 momentos. Nós começamos com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Né? Por exemplo, a introdução ela se refere à situação inicial da história, né? Também chamada de apresentação, né? É nesta parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração, né? E como nós já destacamos, né? Os elementos da narração, o espaço, é o tempo, é o personagem, né? É o enredo e, claro, o narrador. E aí ficamos sabendo quem, quando e onde, né? Então, é aí a minha abertura, a minha introdução. Já o desenvolvimento, durante o desenvolvimento do enredo, né, ocorrem conflitos, ou seja, acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando essa situação inicial. Então, ficamos sabendo o que e como, né? Então, no desenvolvimento ocorre também o momento mais tenso e emocionante da história, né? Que é o chamado de clímax, né? Da situação. Então, é aí nesse segundo momento que nós temos um desenvolvimento, né? Já terminamos o desfecho, né? Com uma conclusão, né? E a conclusão, ela é parte da narração em que se resolve os conflitos, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos, né, sendo apresentadas suas consequências, tá bom? Eu tenho para vocês aqui, tenho comigo para mostrar para vocês aqui o exemplo de um texto narrativo, né? Eu já entreguei uma cópia para vocês e gostaria que vocês acompanhassem comigo, né? É uma história infantil muito famosa, como todo mundo conhece, né? Chamada de Chapeuzinho Vermelho. Aqui, nessa historinha aqui, nós iremos ver que todos esses elementos da narrativa, eles estão presentes no texto, né? Então, vamos lá, vamos ler comigo. Então, era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho, que tinha esse apelido porque ela, desde pequena, gostava de usar chapéus e capas de cor vermelha.
Ela era uma doce menina. Um dia sua mãe pediu: Querida, sua avó está doente, por isso preparei aqueles doces, biscoitos, pãezinhos e frutas que estão na cestinha, sobre a mesa marrom da cozinha. Você poderia levar à casa dela? Claro, mamãe. A casa da vovó é pertinho. Mas tome cuidado. Não converse com estranhos. Não diga para onde vai, nem para nada. Vá pela estrada do rio, pois ouvi dizer que tem um lobo muito mau na estrada da floresta, devorando quem passa por lá. E assim foi, ou quase. A menina foi juntando flores no cesto para a vovó e se distraiu com as borboletas, o que fez sair do caminho do rio, sem que percebesse. Cantando e juntando flores, Chapeuzinho Vermelho nem reparou que o lobo mau estava por perto. Ela nunca tinha visto lobo antes, menos ainda um lobo mau. Levou um susto quando viu. Aonde vai, linda menina? Vou à casa da vovó, que mora na primeira casa, bem depois da curva do rio. E você, quem é? Olha aí, pessoal, o resto aí vocês devem saber, né? Nós vemos aí, então, as características, né? Os personagens da história que estão aí, a Chapeuzinho Vermelho, a mamãe, o lobo mau, né? Nós temos o espaço, que o espaço que aconteceu aqui foi aonde? Foi na floresta, né? Onde a história foi desenrolada, né? Então, nós vemos aí um texto organizado em pequenos parágrafos, né? Em que há, óbvio, um começo, um meio bom. E o fim não foi muito definido porque ficou a par da gente, né? Porque nós sabemos qual foi o desenrolar da história, né? Mas aí nós vemos então um exemplo de um texto narrativo, né? A história da Chapeuzinho Vermelho sendo narrada, tá certo? Agora nós iremos falar sobre um outro tipo textual, é o chamado de texto descritivo, né? Então, nesse caso, num texto descritivo, a intenção desse tipo de texto é que o interlocutor possa criar em sua mente uma imagem de que está sendo descrito, né? Lembremos que descritivo vem de descrever, vem de detalhes, detalhação. Ok? Então, há características. O texto descritivo também tem características importantes, né? Então, o texto descritivo não se encontra limitado apenas por noções temporais ou relações espaciais, visto que descreve algo estático, sem ordem fixa para a realização de descrição. Há uma notória predominância no texto descritivo de substantivos. Tem muitos substantivos, muitos adjetivos e locuções adjetivas, ok? Verbos, sendo maioritariamente necessário, né, a utilização de verbos de estado, como, por exemplo, o ser é o estar, é o parecer, é o permanecer, continuar, ok? A linguagem é uma linguagem clara, né? E a descrição ela pode ser mais objetiva, focalizando aspectos físicos, ou mais subjetiva, focalizando aspectos emocionais e psicológicos, né? Então, nas melhores descrições, quando nós fazemos a descrição, irá haver, né, um equilíbrio entre os dois tipos de descrição, sendo o objeto ou ser descrito apresentado nas suas diversas vertentes, né? Nós sabemos também que na descrição de pessoas há a descrição de aspectos físicos, não é isso? Ou seja, aquilo que pode ser observado, e a descrição de aspectos psicológicos e comportamentais, né? Como, por exemplo, caráter, a personalidade da pessoa, o humor da pessoa, né? Então, tudo isso é apresentado na descrição de pessoas, né? E na descrição de lugares, nós sabemos que na descrição de lugares,
ocorre tanto a descrição de aspectos físicos como a descrição do ambiente social, econômico ou político. A descrição de objetos, embora predomine a descrição de aspectos físicos, pode ocorrer uma descrição sensorial que estimule o sentido do leitor, né? Então aí seria a descrição de objetos, né? E na verdade, gente, eu quero falar para vocês em detalhes sobre os tipos de descrições, né? Embora seja possível distinguir tipos de descrição, é necessário que os três tipos estejam presentes quando você vai fazer o desenrolar do seu texto descritivo, ou quando você vai reconhecer o seu texto descritivo, para que assim o torne, né, mais rico, mais completo e bem mais interessante, né? Vejam bem, eu tenho aqui um esboço em que eu vou falar para vocês sobre as descrições, né? Na descrição objetiva, a descrição objetiva, né? Vamos lá. É a descrição exata e precisa do objeto ou ser, né? Ela é a maior aproximação possível da realidade, ela isenta de opiniões e duplos sentidos, é a descrição de aspectos físicos, a utilização da linguagem clara e realista, utiliza uma linguagem denotativa, descrição que torna o texto mais verídico, ok? Então, um exemplo da descrição objetiva. Já a descrição subjetiva confere um cunho pessoal ao objeto ou ser descrito, ok? É a transmissão de um estado de espírito e de sentimento, é a descrição de aspectos emocionais, é a utilização de uma linguagem simbólica e até mesmo metafórica, né? É a utilização da linguagem conotativa, é a descrição que torna o texto bem mais interessante, né? E já nós também vemos um tipo de descrição chamada de descrição sensorial, que é quando nós provoca sensações no leitor, explorando os sentidos, né? Então, por exemplo, quando eu falo do sensorial, né, eu falo da visão, né? Por exemplo, eu vejo uma saia vermelha, mãos enormes, ou tecido florido, ok? Se for no auditivo, né, eu posso falar crianças barulhentas, por exemplo, né? Ou a casa silenciosa, ok? Ruídos ensurdecedor, ou melhor, ruído ensurdecedor, né? São exemplos aí de auditivos, né? A gustativa, resposta amarga, né? Então, é bolo delicioso, né? Ou mar salgado, né? Olfativa, né? Aroma agradável, odor fetido, roupa perfumada, né? E no caso das sensações táteis, nós temos o chão duro, né, e áspero, né? A pele macia, né? Ou pele fria, ou tecido rugoso, né? Então tudo isso tem a ver com a descrição, né? Com o texto descritivo. Você faz esse detalhamento, né? Inclusive, eu tenho aqui também comigo um texto, que esse texto foi até escrito por uma criança do 6º ano, né? E como ela é criativa, né? Olha só, ela criou esse pequeno textozinho, né? E você vê todas as características descritivas, né? É simples quando você pensa em descrição, é muito simples, porque nós estamos fazendo descrição o tempo todo, né? Na verdade, nós estamos utilizando todos esses textos o tempo todo, mas a descrição eu acho que é o favorito de todo mundo, né? Vejam bem esse texto descritivo, tá? Eu tenho na praia, ok? Eu estava a passear e vi uma linda praia com a areia bem amarela, mas não era um amarelo qualquer, era como o amarelo do sol, muito reluzente e macia. A água era do azul mais bonito. Toda a gente adorava aquela praia. Todos os dias estavam lá pessoas
pelo menos uma. Todos os barcos preferiam aquela água para navegar. Era água azul como o céu reluzente. A água quase nem tinha ondas. Era muito calmo o mar. Existiam muitas conchas e também muitas estrelas do mar. Em todos os pores do sol, o céu ficava como uma laranja brilhante e o sol refletia o brilho para o mar. Era nesses pores do sol que todas as pessoas e gaivotas vinham para a praia, muito alegres. Estão vendo aí como foi utilizado, né? Os textos, a descrição no texto, né? É muito interessante, né? Muito bonitinho também a historinha que foi criada. Então é assim, gente, que funciona os textos descritivos, né? Agora, vamos falar sobre um outro tipo de texto, né? Que é a dissertação. A dissertação é um texto super importante, tá? Então, vejam bem, a principal finalidade de um texto dissertativo é o de informar, esclarecer o leitor através da exposição rigorosa e clara de determinado assunto, né, ou tema. Então, os textos dissertativos, eles podem ser expositivos ou podem ser argumentativos, né? Então, um texto, por exemplo, que é de caráter, né, dissertativo, expositivo, né? Como o próprio nome diz, expositivo vem de expor. Ele visa expor o ponto de vista, né? Não havendo a necessidade de convencer o leitor, né? Então, no expositivo não tem a necessidade de convencimento do leitor. Ao contrário do texto argumentativo, né? O texto argumentativo, ele já, em suas características, ele tem a função de persuadir e de convencer o leitor a concordar com a tese, né, definida, né? São, por exemplo, exemplos de textos expositivos. Nós temos textos expositivos em jornais ou enciclopédias, né, resumos escolares, né? E já vamos ver aqui nos textos expositivos, né? Vamos começar a falar sobre eles, tá? O texto dissertativo expositivo, ele, como eu havia falado antes, ele tem com o intuito de formar, né? De esclarecer, e ele é caracterizado por uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, né? Ser de fácil compreensão. Olha só as características que vejam só, né? Ser de fácil compreensão por diversas pessoas, apresentar muitas informações sobre um determinado assunto, especificar conceitos e definições, realizar descrições de características, recorrer à enumeração, comparação e contraste para clarificar, né, os conceitos, mostrar exemplos dos assuntos abordados. Inclusive, eu tenho comigo também um pequeno texto, né, que é um texto, um exemplo de um texto expositivo, né? Vejam só, né? Fala o seguinte: os relatos das organizações das Nações Unidas, a ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que atingirá cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas, né? Nós temos aqui, então, né, uma forma, um exemplo, né, de um texto expositivo, né? E agora, deixa eu falar para vocês então sobre os textos
argumentativos, né? Os textos argumentativos são já textos de opinião, né? É como se fosse um abaixo-assinado, um sermão. Então, esses são exemplos, né, de textos que nós chamaríamos de textos argumentativos, né? Vejam comigo aqui, por exemplo, já aqui nesse mesmo papel, eu também tenho aqui comigo um exemplo de um texto argumentativo, né? Então, olha só como é interessante, né? O texto argumentativo, como nós já vimos antes, né? Ele já tem a função de convencer, né, o leitor a concordar com o que com o que foi escrito, tá? Então é isso que eu quero que vocês tomem atenção, né? Saibam diferenciar esse texto, o texto expositivo do texto argumentativo. O expositivo, no entanto, não quer convencer ninguém, já o texto argumentativo, sim. Né? Então, vejam só um exemplo, né? Um exemplo de texto dissertativo argumentativo. Não é de hoje que a sociedade brasileira sofre com os tormentos ocasionados pela disseminação da violência. Esse fato estarrecedor gera debates e mais debates na tentativa de sanar ou ao menos coibir os sérios impactos sociais que as ações violentas apresentam para a coletividade. Para esse fim, seria a redução da maioridade penal um componente da primeira grandeza? Constata-se que o desenvolvimento de jovens infratores em graves delitos pode não ser uma exclusividade dos tempos modernos. No entanto, é inegável o aumento de casos envolvendo crianças e adolescentes em situações deploráveis, como furtos, roubos e, em muitos contextos, homicídios. Com esse cenário, parece irrefutável a tese que defende o declínio de 2 anos nas contas da maioridade penal. Para os mais inconformados com a realidade, aqueles tomados pelo afã do justiceiro implacável, não parece existir outras saídas. Todavia, nem sempre o que revela aparentemente óbvio o é. Há fatores envolvidos nas estatísticas da criminalidade covardemente camuflados por alguns setores governamentais, bem como por áreas específicas da sociedade civil. Se reduzir a idade mínima penal tivesse consequências positivas imediatas para a diminuição dos índices criminais, essa certamente já teria uma medida adotada por todas as nações. Fatores bem mais importantes como priorização efetiva